Olá, meu amado, olá, minha amada. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a vida de toda a sua família. Que o amor de Deus encontre sempre lugar no seu coração e encontre, você com disposição para compartilhar esse amor. A vida é isso, É compartilhar o amor, é compartilhar as dificuldades e na grande maioria das vezes a gente tem dificuldade de compartilhar, alguma coisa que a gente não tenha muita intimidade. É, Nesse tempo aqui que nós temos, eu quero relembrar alguma coisa que nos faz ter intimidade com Deus e que nos propicia, aí a oportunidade de compartilhar o amor de Deus. Quero ler com você um texto que está lá em Marcos, no capítulo 1, o verso de número 35 até o 37. Diz assim a palavra de Deus. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam, e tendo-o encontrado, disseram a ele: todos te buscam. É interessante ver, Nesse texto que nós acabamos de ler, algo que desperta a nossa atenção para o compartilhar. Se nós olharmos aí todo o contexto do capítulo 1 do livro de Marcos, vamos conseguir entender, que o Senhor Jesus havia começado o seu ministério e ele começa chamando os seus discípulos lá no verso 16. Verso 21 diz que, e a partir do verso 21 diz que ele cura um endemoniado. E lá a partir do verso 29 a gente vê o Senhor Jesus realizando aí uma cura, que é a sogra de Pedro. E verso 32 vai dizer que muitas outras curas ele fez. E traziam para ele pessoas com dificuldade, ele curava, ele ajudava e ele abençoava, cada uma dessas pessoas. Mas o verso 35 que nós acabamos de ler nos remete a algo interessante, que é justamente essa questão de ter intimidade com o Senhor, com o Senhor Jesus, com o Senhor nosso Deus, nosso Pai. A palavra de Deus diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, e estão presentes hoje na nossa vida. Por graça e misericórdia, depois do sacrifício da cruz, nós temos aí o perdão do pecado e nós recebemos aí também esse privilégio grandioso que é sermos chamados, filhos de Deus. Mas o verso que nós lemos nos fala de uma prática que muita gente tem, inclusive eu, O texto diz que, verso 35, que ele saiu de madrugada, alta madrugada, ou saiu de manhãzinha, e foi para um lugar deserto orar, duas coisas importantes para a gente refletir aqui. A primeira é o lugar, e a segunda é justamente o fator da oração. Então, o lugar reservado para a oração, cada um de nós tem a sua maneira de orar. O Senhor Jesus, ele precisava, ele fazia questão de ir para um lugar onde ele podia estar a sós com Deus, E não precisamos hoje aí, de fato, de ter lugar específico. Tem muita gente que acredita que a oração precisa ser ou que tem maior poder quando é realizada no monte e assim por diante. Não tenho nada contra o monte. Tenho certeza que também é um lugar onde se pode orar, onde se pode buscar a presença de Deus, mas o fato é que a gente precisa ter um lugar
onde a gente esteja, ou seja, né, capaz de falar com Deus, de falar com o Senhor Jesus, de ter uma conversa com Ele mais reservada. O texto diz que ele fazia isso. Mas também o verso 36 vai dizer que as pessoas estavam procurando eles, acostumadas, né, a receber do Senhor Jesus os milagres, e muitos homens, muitas mulheres, com toda certeza, naquele tempo, tinham necessidade. Não é diferente de hoje, muita gente tem necessidade de que Deus realize milagres na sua vida, na área familiar, financeira, da saúde, e não é diferente hoje, né? Mas o fato é que, assim, muitas vezes as pessoas nos procuram, ou procuram, né, a mim e a você, é, esperando ouvir algo da parte de Deus, e a gente tem dificuldade porque justamente falta para nós essa disposição de conversar com Deus no lugar deserto e para a gente poder ter alguma esperança e apresentar essa esperança para alguém. Tem muita gente, né, que diz que eu não consigo anunciar a mensagem, não consigo pregar a palavra. Talvez falte aí, né, um pouco mais dessa intimidade, desse momento de deserto para falar com o Senhor, para que Ele fale com você e comigo, né? Quantas vezes eu mesmo tenho dificuldade, procuro uma mensagem, uma palavra e ela não vem. Então aí me reserva um pouco e logo Deus fala ao meu coração e Ele vai acalmando e vai trazendo aí uma esperança nova. Esperança que eu posso não só viver, mas também compartilhar com outras pessoas. Então o verso aqui diz que as pessoas o procuravam, diligentemente procuravam muito. Quantas vezes, né, quantas ocupações aí vêm na nossa vida e as pessoas requerem de nós, né, trabalho, soluções, interações, né, filhos que cobram pais da ausência, pais que cobram ausência, né, dos filhos e assim por diante. O fato é que assim todo mundo, né, eu e você, assim como o Senhor Jesus naquele tempo, né, ele é Deus, o Filho de Deus, e ele realizava milagres, aí as requisições ainda eram maiores, né? Mas hoje, mesmo eu e você temos aí muitos afazeres e as pessoas nos requisitam a todo momento. E eu queria deixar bem claro para você que grande parte das nossas dificuldades vem porque a gente espiritualmente, né, falando, está aí envolvido com tantas coisas que não reserva um momento, um tempo para buscar ao Senhor, né, no particular. A gente está acostumado aí, a gente, né, que se reporta aí a outros dizendo ser aí o baluarte, né, ou profeta, e aí ora em voz alta, ora, meu irmão, minha irmã, tá bacana, isso também é válido, mas você e eu precisamos ter um momento, né, de comunhão com Deus. Aquele momento da gente orar, interceder pelo irmão e pode ser feito em voz alta, mas aquele momento que a gente precisa, né, eu e você. O Senhor Jesus não era diferente, né, de nós na sua encarnação. Ele precisava sempre falar com o Pai. E eu quero então encerrar aqui essa fala de hoje, né, levando a você também a mesma visão que eu ganhei, né? O Senhor Jesus precisava de um momento de comunhão a sós com o Pai. Nós também precisamos de momentos, né, de comunhão a sós com o Pai. E aí não precisa ficar procurando palavra bonita, não precisa ficar procurando jeito específico. Não sei como é que o Senhor Jesus se reservou lá naquele tempo, procurando um lugar deserto. Não sei como é que era, como é que ele se posicionou para falar com o Pai. Mas a verdade é que o Pai nos conhece, né? E sempre deseja falar conosco. Assim como o Filho deseja sempre, né, estar junto e conversando e dialogando com o Pai também gosta de dialogar com o Filho. Então precisamos aí aprender nesse tempo, né, a reservar um tempo de oração com Deus, para que o nosso coração se acalme, para que o nosso coração tenha esperança e a gente consiga, né, compartilhar essa esperança com outros que sofrem. Aí a gente vê muitas vezes tanta gente sofrendo e a gente não consegue
compartilhar uma esperança. Vamos orar para que Deus nos dê aí esse privilégio, né, de ter esse tempo reservado. Tantas coisas estão no nosso tempo, mas vamos pedir a Ele que nos dê aí mais tempo, né, para oração, mais tempo para comunhão com Ele. E é possível ter comunhão com Ele em diversos momentos, né? Meu dia é agitado. Aí a gente vê que de madrugada as pessoas já procuravam o Senhor Jesus, mas Ele tinha o seu tempo. Amém? Vamos orar e pedir a Deus que nos dê aí, então, esse privilégio de ter um tempo a sós com Ele, seja de manhã, seja tarde, seja à noite, seja na hora do almoço, é sempre, né, no intervalo do almoço, é sempre possível reservar aí um momento para falar com o Senhor. Amém? Você pode orar comigo? Pai, nós queremos te louvar por essa palavra preciosa, ó Deus, esse ensinamento precioso que Marcos registra, Pai. Marcos, com toda certeza, aquele moço rico que aprendeu a andar com o Senhor e a lidar com as dificuldades, ele descreve aqui de uma maneira muito especial, Pai, esse primeiro momento na vida do Senhor Jesus, num dia de madrugada, buscando a sós, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a buscar a Tua presença, a Tua face. Ouve nossa voz, ó Deus, ouve nosso clamor. Restaura, Senhor, o nosso coração, para que a gente experimente, ó Deus, a alegria de manhã, a alegria da Tua presença. E ainda quando for, ó Deus, no final do dia, quando estamos nos preparando para recolher aí aos nossos aposentos, para descansar, ó Deus, que a Tua presença seja notória em nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, sim, Pai, a compartilhar, a atender aqueles que necessitam, que têm dificuldade, a não desprezá-los. Mas ajuda-nos, ó Deus, a andar em comunhão contigo e a ter um tempo reservado, ó Deus, que Tua graça possa inundar o nosso coração, Pai. É isso que nós clamamos nesse tempo aqui, agradecidos, certos, ó Deus, de que vamos receber no nome de Jesus. Amém e amém. Desejo a você aí um dia repleto de alegria e cheio do Espírito Santo, né? Depois de um tempo de comunhão com Ele, é uma alegria grande, né, estar com o Pai. Deus abençoe. Que o grande amor de Deus, a graça do seu Filho Jesus, a união, a consolação, o Espírito de Deus, o Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém.